Ok, meus irmãos, Pai do Senhor, tudo bom? Tamo junto aí mais uma vez, mais um vídeo aí, pra gente crescer na graça e no conhecimento, tentar crescer aí juntos em mais um conceito que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Meu nome é Walson Salles, desde já eu peço curta, comente, compartilha, se inscreva no canal, compartilhe, se inscreva no canal e sempre a gente vai estar atualizando aqui este canal pra gente repassar aqui conhecimento e aprender juntos aqui sobre diversos temas, tá bom? Hoje, o tema de hoje, eu me proponho a falar sobre o inclusivismo, tá? O que gerou esse vídeo aqui foi uma postagem que um amigo meu fez lá no contato que eu tenho lá no Facebook, fez uma postagem mostrando uma definição equivocada de inclusivismo, tá? Que está mais voltada essa definição que ele postou está mais voltada ao pluralismo religioso, tá? Então eu resolvi gravar esse vídeo para deixar aí salvo para os irmãos depois assistir e entender, tá bom? Então o tema desse vídeo é explicando o inclusivismo, tá certo? Explicando o inclusivismo. O tema central é: se Jesus é o único caminho, como Deus vai julgar os que nunca ouviram o evangelho, tá? É uma questão crucial. Então este vídeo se propõe a responder, a mostrar a visão do inclusivista ou do inclusivismo acerca dos que nunca ouviram o evangelho, nas culturas, tá? Que já passaram, que já estão no passado, as pessoas que não foram alvos da civilização, não tiveram contato com o evangelho, com a Bíblia, como essas pessoas serão julgadas, tá? Como essas pessoas, ou basicamente, o que será dos que nunca ouviram, tá bom? Então, basicamente, eu resolvi abordar esse tema por causa dessa publicação desse meu amigo no Facebook. E ele disse que o inclusivismo era um perigo, né? Contudo, quando fui avaliar lá a citação que ele fez lá de um teólogo pentecostal, né? Ele, sobre a definição de inclusivismo, percebi que a suposta definição não corresponde ao conceito de inclusivismo propriamente dito, tá? Mas o conceito que ele apresentou, tá? Representa mais o pluralismo religioso e não o inclusivismo. Então, eu estou gravando esse vídeo não para dizer que eu sou inclusivista, tá? E não para defender o inclusivismo, tá? Eu quero mostrar o que defende de fato o inclusivismo e não aquela citação que ele disse, que o teólogo que ele cita parecia representar o inclusivismo, tá? Então, por essa definição equivocada, eu resolvi gravar esse vídeo, tá? Porque a citação que ele apresentou, como eu disse, parece representar melhor o pluralismo religioso, tá bom? E não propriamente o inclusivismo, não representa o inclusivismo, tá? Aqui, né, fica uma grande alerta para nós. Quando formos debater ideias, é obrigatório definir os termos corretamente por diversos motivos, tá? Primeiro, para não deturparmos o conceito abordado, criando um argumento do espantalho, tá? O que é um argumento do espantalho? Você cita uma pessoa, um determinado pensamento equivocadamente e depois começa a bater ou a tentar refutar, responder esse conceito equivocado, que não corresponde de fato ao que representa o pensamento daquela pessoa ou daquela escola de pensamento, ou que não representa de fato a definição daquele ponto, daquele conceito, tá? Isso é o argumento do espantalho, tá? Segundo, para sermos coerentes e fiéis aos nossos princípios e comprometimento com a verdade, né, devemos levar em consideração. E terceiro, para não demonizarmos os cristãos que são inclusivistas, tá? Então, dizer que o inclusivismo é um erro, fazendo ele parecer ser pluralista, né? A ideia pluralista é a ideia de que todas as religiões levam a Deus, tá? E o inclusivismo não defende isso. Então vamos lá, vamos ver a citação aqui. Vamos ver a citação que ele colocou lá no Facebook dele. Essa aqui, citando um livro de um teólogo pentecostal que adverte sobre o perigo do inclusivismo, tá? Aí ele comete o erro de definição, tá? Então, esse é o trecho aqui, ó. Menzies também destaca um movimento preocupante em direção ao inclusivismo entre alguns teólogos pentecostais. O que é o inclusivismo? Aí ele define. Nas palavras de seus defensores pentecostais, as religiões não são acidentes da história nem usurpações da providência divina, mas são
de várias maneiras, instrumentos do Espírito Santo, realizando os propósitos divinos no mundo, e os não evangelizados, se forem salvos, serão salvos, se forem salvos, são salvos por meio da obra de Cristo, pelo Espírito, mesmo se mediados por meio das crenças e práticas disponíveis a eles, tá? Aí a citação, ele cita, né, aqui, a citação continua. O que preocupa Menzies é o que também me preocupa, é que o inclusivismo é, em última análise, incompatível com a missão da igreja em Marcos 16 e 15, e é incompatível com o evangelho, tá? Aqui eu encerro a citação, tá bom? Aqui eu encerro a citação. E aí, essa definição é correta, tá? O inclusivismo defende que Deus está salvando pessoas nas culturas que não foram alcançadas por meio daquelas religiões. É isso que o inclusivismo de fato defende, tá? É isso que eu estou tentando esclarecer nesse vídeo aqui, tá? O que o autor do livro faz dessa citação que o colega meu publicou? Ele mistura inclusivismo com pluralismo, tá bom? Inclusivismo com pluralismo. Eu tenho sempre dito aos alunos lá na STADEB, olha, estude e leia sobre visões de mundo, tá? Definições específicas sobre visão de mundo, que vai impedir que você, por exemplo, se depare com um conceito equivocado, tá? Como esse aqui, por exemplo, de tentar misturar o inclusivismo com o pluralismo. Isso não é verdade. O inclusivismo não defende que Deus salva outras pessoas por meio de outras religiões. Isso é falso. O inclusivismo não defende isso, tá? Pode ser que algum inclusivista tenha se tornado uma espécie de neo-inclusivista e esteja defendendo isso, mas o inclusivismo em si não defende, tá bom? É importante a gente destacar isso, tá? E por que ele está misturando o inclusivismo com o pluralismo? Porque o pluralismo religioso defende que todas as religiões levam a Deus, o que é flagrantemente falso, né? Para sermos fiéis ao conceito, o inclusivismo não defende que todas as religiões levam a Deus, pois a lei da não contradição na lógica estabelece que as afirmações que se contradizem não podem ser verdadeiras no mesmo sentido, na mesma direção ou intensidade, tá bom? O segundo ponto que o inclusivismo não defende, que está pressuposto na citação, é: Deus não usa religiões como meio da providência para alcançar os não evangelizados no inclusivismo, tá? Isso não é doutrina que está dentro do conceito de inclusivismo, que Deus usa religiões, tá? Por meio da providência para salvar as pessoas, tá? Por meio do inclusivismo. Esse conceito não está no inclusivismo, tá? O inclusivismo também é outra coisa, né? O inclusivismo também não é incompatível com a missão da igreja, tá? O inclusivista defende a existência das missões mundiais, defende a necessidade da igreja, a responsabilidade da igreja, tá? Na grande comissão, tá? Então, o inclusivismo não é incompatível, para sermos fiéis ao conceito, não é incompatível com a missão da igreja. Por fim, então, tem um fundo de verdade naquela citação. Então, é verdade que no inclusivismo, se alguém for salvo entre os não evangelizados, essa pessoa será alcançada pela obra meritória de Cristo, tá? Pela obra meritória de Cristo, isso é verdade. O inclusivismo defende isso, mas não defende que Deus salva por meio de outras religiões, tá? É importante destacar essa questão aí, tá? Então, se o inclusivismo estiver correto e alguém for salvo em uma cultura que nunca conheceu o evangelho, essa pessoa não vai ser salva por meio de outra religião, tá? O conceito inclusivista é outro, não é esse, tá bom? E essa pessoa vai ser salva por meio da obra meritória de Cristo, essa pessoa vai ser alcançada. Mas em que sentido, né? Em que sentido o inclusivista diz que uma pessoa que nunca conheceu o evangelho, tá? Nunca ouviu o evangelho, pode ser salva? Aí você tem que ser fiel. O inclusivismo não defende que é por meio de outras religiões, tá bom? Então a gente chega ao problema central do inclusivismo aqui, o que ele tenta responder. Qual o problema que os inclusivistas tentam resolver, tá bom? Problema central. Então, eles tentam resolver o problema dos que nunca escutaram o evangelho, tá? Então vamos deixar o inclusivismo falar por si mesmo, de acordo com os seus expositores, tá? A primeira coisa que diria, em primeiro lugar, e o inclusivismo defende, é que não existe solução para o problema do pecado humano a parte da morte expiatória de Cristo, tá? É por isso que o inclusivista defende que se alguém for salvo numa cultura que nunca foi alcançada pelo evangelho,
ela não pode ser salva a parte, tá? Dos benefícios da obra meritória de Cristo, tá bom? Então, uma coisa é clara aqui, tá? Nesse conceito aqui inclusivista. O inclusivista defende que está claro no Novo Testamento que todos caíram, estão separados de Deus, são moralmente culpados diante de Deus e precisam do perdão dos pecados. E a morte expiatória de Jesus na cruz é a solução de Deus para o pecado humano. Então, a parte da cruz, ou separado da cruz de Cristo, não existe nenhuma provisão para a expiação do pecado humano, nem para a reconciliação. Tá? Então, o inclusivista defende basicamente a ideia de que ele defende que uma pessoa pode ser salva. Se essa pessoa nunca ouviu o evangelho, tá? Ela pode ser salva, mas não a parte da obra meritória de Cristo, tá bom? E o que é que eles defendem? Como o conceito, a citação que eu mencionei aqui, deixou eu entender. Como é que os inclusivistas defendem? É por meio de outras religiões? Não. O inclusivista não defende isso, tá? A garantia de que o sacrifício de Jesus na cruz é a solução para o pecado humano é a ressurreição de Jesus. O inclusivista defende isso. O fato de Deus ressuscitar Jesus dos mortos vindicou, é a prova pública, de forma inequívoca, que todas as blasfêmias pela qual Jesus foi crucificado são perdoadas na cruz, tá? Todas são perdoadas na cruz, tá bom? Então, fica claro, o inclusivista também defende isso, que é a ressurreição de Jesus que nos faz acreditar na eficácia do sacrifício de Jesus na cruz. E é por isso que apenas Cristo, e apenas Ele, é o meio pelo qual as pessoas podem receber o perdão dos pecados e a salvação. E não a crença no conteúdo doutrinário de outras religiões, como a citação que eu mencionei aqui, parece deixar entender que Deus utiliza da providência de outras religiões para salvar essas pessoas. Isso é falso. O inclusivista não defende isso. O inclusivismo não defende isso, tá bom? Então é uma questão séria. Então ele defende, olha, não existe ninguém, todos caíram, todos estão moralmente falidos, tá? Todos necessitam de salvação e a salvação só existe na obra meritória de Cristo, que foi comprovada e confirmada por meio da ressurreição. O inclusivista defende isso, é algo muito estranho a citação que eu apresentei, tá? Agora, isso levanta outras questões, tá? Que é importante a gente mencionar aqui, tá? Outras questões importantes e polêmicas, questões teológicas profundas e difíceis, como por exemplo, o problema daqueles que nunca ouviram o evangelho, ou seja, como eles serão julgados de forma justa, tá? Se é vontade de Deus que cada pessoa no mundo ouça falar do evangelho, e é vontade de Deus que cada pessoa no mundo ouça falar sobre Jesus, tá? E existiram pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus, tá? Então veja que existe uma grande responsabilidade da igreja, tá? E como Deus seria justo em condenar essas pessoas, tá bom? Como Deus seria justo em condenar essas pessoas, quando Deus ordenou que nós, como igreja, fôssemos buscar elas, e nós não fomos, tá? Como é que Deus? É isso que o inclusivismo tenta responder, tá bom? É uma questão séria, tá? Profunda e difícil, tá bom? O problema daqueles que nunca ouviram o evangelho, ou seja, como eles serão julgados de forma justa? Seria justo Deus julgar? Vocês vão ser condenados porque vocês não creram no evangelho. Aí eles vão dizer assim, mas ninguém veio apresentar o evangelho para a gente. E Deus vai dizer, não, vocês estão condenados porque não creram, tá? Então, seria justo Deus fazer isso? É isso que o inclusivista levanta e tenta responder, tá? Pois seria injusto Deus os julgar e condenar por não terem crido em Jesus, apesar de nunca terem ouvido o evangelho, né? E Deus é justo. Então, o que você faria com aquelas pessoas? O inclusivista crê e defende que a resposta do Novo Testamento é que Deus julgará as pessoas com base na luz que receberam, não com base no conteúdo doutrinário, na crença ou na prática de outra religião, tá? Deus os julgará, segundo o inclusivista, com base na luz que receberam, pois aqueles que receberam apenas a luz da revelação geral, ou seja, a revelação natural, tá? Que está na natureza e na consciência, tá? Então, essas pessoas serão julgadas, segundo o inclusivismo, tá? Sobre a base da resposta que deram a essa revelação, tá? E aqueles que receberam a luz da revelação especial do evangelho serão julgados sobre a base da resposta que darão a essa revelação, tá? Então perceba, o inclusivista diz, ó,
Deus pode salvar uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, numa cultura que nunca foi alcançada, tá? Deus pode julgar eles por meio da resposta que eles deram à revelação natural, tá? A revelação de Deus na natureza, na criação e na consciência. E Deus vai julgar aqueles que foram confrontados com o evangelho na resposta que eles deram, conscientemente, aceitando ou rejeitando. Perceba que o inclusivismo não defende especificamente aquilo que o teólogo pentecostal disse naquela situação que o colega mencionou. Ele não citou o livro, por isso eu não sei identificar qual é o livro, tá? Qual é a obra, tá bom? Então, agora, né? Isso significa, tá? Significa que essas pessoas serão salvas à parte da morte de Cristo, da cruz de Cristo, tá? Isso não significa que essas pessoas serão salvas, retificando aqui, isso não significa que essas pessoas serão salvas a parte do sacrifício de Cristo. O inclusivista aí, o inclusivista defende. Não pode ser a parte, tá? Como aquela citação parece dar a entender, tá? Que, olha, uma pessoa que nunca ouviu o evangelho pode ser salvo por meio do conteúdo religioso de outra religião, mas ele vai ser alcançado por... O inclusivista não defende isso, a gente tem que ser fiel aqui ao conceito, tá? Então, isso não significa que essas pessoas serão salvas a parte da morte expiatória de Cristo. Isso apenas significa que uma pessoa que nunca ouviu o evangelho pode ser beneficiária da morte expiatória de Cristo, mesmo sem ter uma consciência ou conhecimento de Cristo, tá? Essa pessoa seria como alguém que descobre de repente que tem um benfeitor, né? Ou que herdou uma grande fortuna de herança de um tio que ele não tinha consciência que existia, tá? Portanto, uma pessoa pode ser beneficiada da morte expiatória de Cristo sem uma consciência ou conhecimento de Cristo, segundo o inclusivismo. O problema agora existe paralelo bíblico para fundamentar essa afirmação ousada? Os inclusivistas pensam que sim, tá? E aí, uma pessoa pode ser salva, tá? Sem conhecer a Cristo, sem ter conhecimento de Cristo, consciência da existência de Cristo, da obra de Cristo, uma pessoa pode ser salva. O inclusivista diz que sim, tá? Baseado na luz natural que receberam, tá? Baseado na luz natural que receberam, na resposta que deram a essa luz. Assim como nós que fomos colocados à frente, diante da revelação especial e demos uma resposta, tá? Deus vai julgar baseado nisso, tá bom? Tanto é que Paulo vem lá e diz lá, olha, que Jesus quando voltar ele vem tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Veja, contra os que não conhecem a Deus. O inclusivista diz que esses que conhecem a Deus pela revelação natural, pela luz natural que receberam e deram uma resposta positiva, esses podem ser salvos, podem ser alcançados pela obra meritória de Cristo, mesmo sem ter consciência de Cristo, tá? Então, o problema agora existe paralelo bíblico para fundamentar essa afirmação ousada, tá? Os inclusivistas pensam que sim, tá bom? Aí eu vou dar aqui as razões dos inclusivistas, tá? Para ser fiel ao conceito, tá bom? Para dizer que, olha, eles não acreditam que uma pessoa pode ser salva por meio de outra religião, tá? Isso não é verdade. Os inclusivistas afirmam que existem certas pessoas no Antigo Testamento, como por exemplo Jó, que não tinha nenhum conhecimento de Cristo. Jó, ele nem mesmo era israelita, tá? Ele nem mesmo era da linhagem abraâmica. E está bem claro que Jó teve um relacionamento pessoal e real com Deus, tá? Dizem até que Jó viveu numa época, algumas traduções dizem que Jó viveu numa época antes de Abraão, um patriarcado antes de Abraão ou até mesmo antes de Moisés, tá? Então veja, e Jó, do conhecimento geral, que Jó teve um relacionamento verdadeiro e real com Deus, tá? Mesmo sem ser israelita, mesmo sem ser da linhagem abraâmica, tá? E mesmo sem ter conhecimento da lei, tá bom? Então, os inclusivistas dizem que parece que Deus vai julgar as pessoas com base na resposta que eles darão à luz que receberam, tá? E que qualquer pessoa que for salva só será salva por meio do sacrifício de Cristo. Perceba que neste contexto, o particularismo cristão é oposto ao pluralismo religioso, tá bom? E não necessariamente ao inclusivismo. E o inclusivismo tenta responder o motivo pelo qual Jesus é o único meio de salvação.
que está atrelado ao particularismo cristão, tá? E como Deus não é injusto ao julgar as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, tá? Então, o inclusivista diz, olha, a gente está tentando mostrar aqui que existem pessoas que nunca foram alcançadas pelo Evangelho, tá? E como é que Deus vai julgar essas pessoas? Então ele diz assim, nós pensamos que será assim, será por meio da lei natural, tá? Da revelação natural e da revelação da consciência, e a resposta que elas deram a essa revelação. E qual o paralelo bíblico para isso? O primeiro que eles usam é Jó, tá? Jó teve um relacionamento verdadeiro, pessoal com Deus, sem nunca saber que Cristo existiria, o que sequer mesmo ele viria, tá? Eu acho que ninguém duvida da salvação de Jó, né? E que se ele for salvo, de fato ele é salvo sendo alcançado pelo sacrifício de Jesus, tá? Então, né, a salvação está disponível a todos, não há injustiça da parte de Deus nesse julgamento, e a missão da igreja está mantida, né? Onde a igreja falhar na missão de evangelizar o mundo não evangelizado, Deus julgará os não evangelizados com base na resposta que darão à luz natural que receberam, como por exemplo, já citado de Jó, na revelação geral e na consciência, e não nas outras religiões, como alguns inclusivistas da citação tentam deixar entender, tá? Eu entendo que esses são neo-inclusivistas, o inclusivista não acredita nisso, tá? E julgará, né, na revelação geral e na consciência e nas outras religiões, e julgará no que diz respeito aos galardões, os que receberam a grande comissão e a negligenciaram por completo, tá? Então, olha, se o particularismo cristão estiver certo, as pessoas que tiveram condições de decisão de enviar missionários ao mundo evangelizado e não fizeram, serão amplamente penalizados, tá? Na questão do galardão, tá? Eles receberam a grande comissão, tiveram poder de decisão para invadir o mundo não evangelizado com missionários, não fizeram, tá? É uma questão que é paralela, tá? É sutil, subjacente, sutil ali, tá? Está dentro de um contexto, de um conteúdo oculto, tá? De um conteúdo oculto, tá? Desse mesmo problema, mas é verdadeiro, tá? Pense sobre isso. Então, mas tem um texto, né? Que é o texto de Romanos capítulo 10, né? E sobre Romanos capítulo 10 e 9, né? Que diz que as pessoas têm que confessar Cristo para serem salvas. O inclusivismo afirma que essa é uma condição suficiente e não uma condição estritamente necessária para a salvação. Ou seja, se você confessar a Cristo como Senhor e crer que Jesus ressuscitou e crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. O texto está dizendo. Agora o inclusivista diz, agora lembre-se de uma coisa, Jó não creu que Jesus era Senhor, nem que Jesus ressuscitou dos mortos, e você crê que ele foi salvo. Moisés não fez isso. Nabucodonosor, com aquela carta depois que ele ficou louco e voltou ele adorou a Deus ali, Nabucodonosor. Ele não fez isso, ele não confessou a Jesus, tá? Melquisedeque, que é o maior modelo de Cristo no Antigo Testamento, e do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio eterno, também não fez isso, tá? Então, segundo o inclusivismo, essa não é uma condição necessária com respeito aos que nunca ouviram falar de Cristo. Isso, segundo o inclusivismo, mas, né, seria apenas uma condição suficiente para a salvação, né? Então, aqui vale uma ressalva, gente, tá bom? Apesar de eu, o Alson Salles, falando aqui por mim, tá? Apesar de eu, o Alson Salles, reconhecer que o inclusivismo tem um ponto importante, eu estou mais inclinado ao exclusivismo e ao particularismo cristão, ou seja, é a missão precípua da igreja evangelizar o mundo inteiro, tá? E isso traz um peso enorme para aqueles que exercem a autoridade de enviar missionários aos campos não evangelizados e não fazem, tá? Contudo, minha meta ao gravar esse vídeo não foi o de me posicionar, mas o de esclarecer o verdadeiro conceito do inclusivismo, tá? O verdadeiro conceito do que é o inclusivismo, tá bom? É importante deixar isso claro aqui. Portanto, eu recomendo que vocês leiam sobre os verbetes, você pode encontrar lá na Enciclopédia Apologética, né? Os verbetes, pluralismo religioso, universalismo, inclusivismo, particularismo cristão, para ter uma visão geral do significado de cada termo
e não ser engolido por definições distorcidas que mais confundem que esclarecem, tá bom? Então, a gente encerra por aqui, tá? Eu peço que você, se tiver alguma dúvida sobre o que eu falei aí, coloque aqui nos comentários, curta, comente, compartilhe, deixe esse conteúdo aí gerar debate, discussões, tá bom? Mas eu gravei esse vídeo para defender o inclusivismo? Não, tá? Eu gravei esse vídeo para trazer uma definição correta do que é inclusivismo? Sim, para evitar a distorção. Pode ser que amanhã alguém chegue para você e diga, olha, o inclusivismo defende que Jesus salva, que Deus salva as pessoas por meio de outras religiões e por isso nós não precisamos enviar missionários. Isso é falso. O inclusivismo não defende isso, tá bom? O inclusivismo defende que uma pessoa que nunca ouviu o evangelho pode ser alcançada pela obra meritória de Cristo. Sim, é verdade, mas não por meio de outras religiões, mas por meio da resposta que elas deram à revelação natural, na natureza e na consciência, tá? Com base nessa resposta, Deus pode julgar e salvar, mas essas pessoas serão alcançadas por meio da obra meritória de Cristo. Qual o grande exemplo que eles usam no Antigo Testamento? O exemplo de Jó, tá bom? Então Deus abençoe aí, o Alson Salles aqui mais uma vez, estamos juntos, Deus abençoe, fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo, tá bom?